Bom, então bem-vindas ao Ambulatório Integrativo. É uma honra ter vocês aí ao nosso lado. Hoje, o tema que foi proposto para mim foi trazer um pouco das emoções em relação à influência que elas têm no reiki, tanto pro reikiano quanto para aquele que recebe o reiki. Então vamos lá e vamos começar a palestra de hoje. Blá, blá, blá. Ok. Bom, então as emoções e o reiki. O que será que o reiki tem a ver com as emoções? Onde que será que ele pode agir e atuar? Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Camila Marques. Meu nome de mestre é Jarita Vijaya. Sou mestre de reiki, médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista integrativa e idealizadora e fundadora do grupo. Junto a Andrea Marangoni, que também é mestra de reiki, recebendo o nome Padma Gautami, e é artesã, terapeuta integrativa e tem um coração maior que ela mesma. Então essa é a Andrea Marangoni. A gente tem aqui a Maria Celina, que também é mestra, Deva Chandra. Ela é terapeuta integrativa, ela é mãe, ela cozinha bem pra caramba e é uma pessoa também incrível, com um coração também maior que o dela. E a gente tem aqui a nossa querida Berta Barbosa, a nossa querida Mani Prem, mestra de reiki, terapeuta integrativa, que tem uma sensibilidade inerente dela mesma. A gente tem aqui também a Suzana, ela é reikiana nível 2 e artesã, e ela é artista, ela é aquela que olha e consegue moldar qualquer coisa. A gente tem a Giovana, também reikiana nível 2, a nossa querida moderadora, terapeuta integrativa, confeiteira, e está se despertando aí com uma bela flor nesse processo. A gente tem a Ivete Gouveia, reikiana nível 1, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta, com uma sensibilidade sem igual, a nossa querida cientista aqui do grupo. A gente tem a Elizabeth, reikiana nível 1, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa, que consegue ler a mente e observar o amor e a forma com que o outro pode mudar. Então, essa é a equipe de reiki. Eu gostaria de agradecer em meu nome por eles estarem aí ao meu lado nesse processo. Então, vamos seguir. Flor Marques está participando da aula aqui, então peço para vocês desconsiderarem aqui os latidos dela, mas ela faz parte da família, né? Então, vamos relembrar o reiki. O que é o reiki? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o reiki é uma técnica integrativa e complementar reconhecida pelo Sistema Único de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde como uma técnica que pode sim ser usada como um recurso para cura, que não é só a ausência da saúde física, mas é o complemento trazendo a cura física, emocional, espiritual e mental. Então, a gente vai usar o reiki como uma das técnicas, uma das 29 práticas que já são reconhecidas hoje no Brasil. Ela vai possibilitar a restauração do equilíbrio, trazendo a regularização das funções do corpo, harmonizando todos os campos, desde o campo mental, aqui a gente colocou emocional também e espiritual também. E ela foi sintonizada no Japão por Mikao Usui, que trouxe aí uma técnica de autocura, trazendo o reikiano como um curador de si mesmo e como um instrumento de energia universal, e aquele que busca o reiki como aquele que pode sim receber os benefícios dessa técnica. E para você se tornar um reikiano, você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3A e o 3B ou mestrado para você dar aula, para você fazer uns outros trabalhos aí com o reiki. Então, como é que ele funciona? Ele funciona através da fusão de duas energias, da energia disposta no universo, chamada de energia Rei, junto à energia Ti, que é a energia vital, que é a energia que abriga cada ser vivo. Então, a partir dessa união, o reikiano, uma vez iniciado por um mestre, se torna capaz de aplicar essa energia através das mãos, do olhar, do sopro. E no nível 2, ele já começa também a poder aplicar à distância também, com seus cadernos, com as suas caixas de reiki, auxiliando todo tipo de enfermidade, doença, até as questões mentais e emocionais. Então, vamos ver aqui o que a gente trouxe para vocês. Então,
Primeira coisa para a gente começar a contextualizar essa aula e depois a gente já para o Reiki, que já foi introduzido, a gente vai ter que diferenciar duas coisas. Emoção de sentimento. Então, a gente tem uma coisa que é totalmente orgânica, fisiológica e que vem com os nossos hormônios, que vem também com toda a capacidade cerebral que nós temos e a resposta dela que vai gerar uma coisa um pouco maior. E essa coisa um pouco maior pode sim gerar doença. Hoje a gente tem estudos fortíssimos que trazem o poder que uma emoção e um sentimento podem ter na geração de doenças. Isso a gente pode encontrar bastante como doenças somáticas, e aí a gente vai precisar entender essa diferença. Então, o que são emoções? As emoções nada mais são do que um reforço biológico e fisiológico. Todo ser que, de repente, ele está sujeito a alguma coisa. Então, vamos pensar num exemplo clássico. Eu saí de casa e, de repente, eu estou lá parada no farol e, de repente, vem uma moto na minha frente. E aí, se eu não vou para trás, eu sou atropelada. Então, isso é um estímulo, aconteceu com você naquele momento. O que aconteceu com o seu corpo? Houve uma descarga de adrenalina que fez você reagir para trás e não ser atropelado. Isso é uma resposta que traz uma emoção e que traz uma reação rápida. Esse resultado é chamado de emoção, quando a gente une o hormônio e aos nossos 5 sentidos, que são aqueles que vão ajudar a gente a observar o que está acontecendo no meio. Qual a emoção que eu tive quando, de repente, uma moto, um carro quase me atropelou? Eu tive medo, eu tive pavor naquele momento. Então, eu fui para trás. E isso me fez sobreviver. Então, as emoções, elas vêm daí. Elas são inerentes de cada ser humano, os animais também têm. Os animais têm muito, muito mais aflorado que nós humanos, mas a gente pode perceber o quanto o nosso corpo funciona brilhantemente e o quanto a aula ministrada na semana passada da Ivete, trazendo o corpo e o movimento, é importante para que a gente possa entender essa máquina humana que somos nós. E também entender o quanto, às vezes, as reações... Flor Marques. Desculpa, gente. As reações instintivas, tá bonitinha, Flor? As reações instintivas podem ser importantes para trazer um movimento e uma reação corpórea. Então, basicamente é isso. Seguindo, o que são os sentimentos? Os sentimentos vêm depois de uma reação, uma experiência emocional. Nessa questão, o que acontece? O nosso corpo sofreu um estímulo X e a partir desse estímulo gerou emoções e essas emoções, se não forem trabalhadas no momento de trazer a homeostasia, o equilíbrio para o corpo, podem gerar os sentimentos. Então, uma coisa que de repente era uma raiva de alguém, pode virar ódio desse mesmo alguém. Então, é aí que o Reiki pode atuar, é aí que outras técnicas também podem atuar, mas geralmente o que a gente precisa entender? Que os sentimentos são mais duradouros, enquanto as emoções podem ser mais passageiras. E que muita emoção acumulada gera um sentimento, e esse sentimento pode sim, na minha visão, causar algumas doenças. Nesse ponto, então, a gente tem uma diferença dos dois. Muitas vezes a gente vê que os dois até são confundidos um com o outro, mas é importante a gente lembrar as químicas neurológicas que uma emoção traz e depois o sentimento vindo como uma resposta a essa emoção e sendo muito, muito, muito mais duradouro. Nesse inteirinho, a gente tem aqui uma diferença dos dois, aqui a nível didático. Então, para a gente não esquecer que as emoções, elas vão atuar no corpo. O corpo é movimento, o corpo é uma máquina que foi feita para todo custo sobreviver. A Ivete trouxe um vídeo fantástico na aula passada, trazendo para a gente a questão do bebê. E quanto no momento que ele está no ventre, ele cresce e todo o corpo dele é pronto para sobreviver a partir do momento que ele chora e sai da mãe. Num outro contexto, a gente teve uma aula fantástica da Elizabeth, que trouxe a mente e como a mente é capaz de trazer também algumas respostas para nós. Então, se a gente pensar que o nosso corpo sofreu alguma coisa e rapidamente a gente já tem uma reação àquilo, se essa reação for prejudicial ao nosso corpo, isso pode gerar um pensamento secundário e um sentimento. E aí a gente tem aqui a diferença dos dois.
A gente colocou aqui também, para ficar mais didático, para vocês poderem entender, que um exemplo clássico, que até foi tirado aí do site da Cláudia, que é uma psicóloga, trazendo para a gente o quê? Uma situação X. Então, falar em público gerou um pensamento. Vou gaguejar, vou esquecer, não vou conseguir, vai dar tudo errado. E esse pensamento gerou uma emoção, um sentimento, gerou angústia, medo. Isso já gera também um gatilho interno, uma resposta fisiológica, que pode ser o suor, coração dispara, dor no estômago, dor de cabeça, e isso vai gerar depois uma ação, um comportamento. Eu vou desistir, eu vou paralisar, ou aqui não tá, eu vou enfrentar. Então, o corpo é uma máquina, e até eu reitero aí o que a Ivete falou, fantástica, né, Flor? Você concorda? Fantástica. Através do corpo, a gente consegue ter a magia e a conexão com a nossa mente, que a Elizabeth também trouxe com tanto brilhantismo. A gente consegue unir os dois e entender que os dois em harmonia vão gerar qualidade de vida, vão gerar o bem-estar e vão manter o organismo saudável. Só que a vida traz provas aí durante o dia que vão trazer esse propósito aqui, que até está no slide, que vão ter relação com esse outro slide que a gente trouxe. Então, um pensamento X que foi causado por alguma coisa que aconteceu comigo, gerou uma emoção, que vai gerar uma ação e um resultado. E esse fluxo acontece diariamente. Então, esse pensamento que eu tive assim que aconteceu algo comigo, gerou uma emoção orgânica do meu corpo. Essa emoção já vai trazer para mim uma ação que vai ter uma consequência, boa ou ruim. Essa consequência, se for ruim, no meu ponto de vista, pode gerar um sentimento, e esse sentimento pode gerar em contrapartida uma doença que vai atingir aí o meu sistema orgânico. Então, nesse ponto, a gente vai trabalhar algumas emoções. Eu trago muito legal aqui o Divertidamente como uma referência para todo esse processo. Então, o Divertidamente, ele traz para a gente as emoções de modo infantil e bem legal, então muito bem escrito. Então, vamos lembrar quais são as principais emoções aí que vão trabalhar com a gente. Então, a gente tem a alegria, sendo muito, muito, muito positiva, associada ao prazer e à felicidade. Mas em desequilíbrio, a alegria pode virar histeria, hiperatividade. Então, a gente precisa observar também o quanto ela é boa, que ela vai ativar, incentivar a ação, enquanto em desequilíbrio ela pode até causar insônia por conta dessa hiperatividade. E até a Elizabeth trouxe isso bem brilhantemente na aula dela, o pensamento acelerado, quanto isso pode causar. Então, isso pode sim ter a ver com alegria em desequilíbrio. Seguindo, a tristeza, trazendo desânimo, cansaço, a solidão. E a tristeza, ela vem aqui com toda essa definição, mas ela traz para a gente também um processo de introspecção, um processo de ficar quieto, um processo de você poder entender o que você está vivendo. E é um processo que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque ela pode sim originar uma depressão, ela pode originar um sintoma, ela pode até tendenciar um suicídio, alguma coisa. Então, é um sentimento, uma emoção que a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado. Seguindo, até se a gente for pensar na tristeza como uma emoção, o sentimento que ela pode trazer é a angústia, por exemplo, a mágoa. Então, a gente vai precisar observar isso também. O medo ele traz aí para a gente uma insegurança, mas ele pode trazer também, ele pode ser considerado também um mecanismo de defesa para que a gente possa sobreviver de acordo com o que acontece com a gente. Então, a gente tem o medo também aí, que pode aí, em excesso, virar um pânico. E a gente tem muitas pessoas com síndrome do pânico, com esse receio. Então, a gente pode olhar o medo como algo bom, pensando na sobrevivência, mas também como um lado ruim, como algo que pode levar a uma autossabotagem, pode levar a uma paralisação aí da vida, que a gente também tem que tomar cuidado. No outro, a gente tem a raiva, e a raiva ela pode ser muito nociva, mas ela também pode ser benéfica, trazendo para a gente a vontade de fazer alguma coisa. A raiva em excesso, ela pode virar o ódio, então ela pode virar o sentimento do ódio por algo,
Mas o que eu gostaria de falar da raiva? A raiva, ela está intimamente ligada também com a sobrevivência, num sentido de te dar força para tal coisa. Então, de repente, seu filho, seu animal caiu em algum lugar, você não sabe nadar, você não sabe ir, você toma força de algum lugar. Então, a raiva, de alguma forma, ela vai estar ligada aí a todas as questões que estão ligadas à adrenalina e ao impulso de você fazer. Então, também é um sentimento que, em desequilíbrio, pode causar várias reações no corpo. Seguindo, o nojo, que tem total ligação com a rejeição, com a sensação que não está muito legal, com a repulsa. E não trabalhada, ela pode virar um processo de até arrogância, prepotência, num certo ponto. E o nojo também pode trazer para a gente a questão de indigestão em relação à vida. Então, também pode estar ligada à questão da depressão, quando você não vê mais razão de viver. Então, a gente precisa também dar uma olhada nele. Então, aqui, até a medicina tradicional chinesa, ela correlaciona os órgãos também e os sentimentos. Então, para a medicina chinesa, a raiva vai ter ligação direta com o fígado, vesícula biliar, articulações, olhos, a ansiedade, intestino delgado, artéria, coração e língua, a preocupação, músculo, estômago, pâncreas, boca, a tristeza, pele, intestino grosso, pulmão, nariz, e o medo, ossos, cabelo, rins, bexiga e orelha. Por que o chinês traz essas emoções relacionadas a esses órgãos? Porque para eles, cada emoção tem onde ela nasce e onde ela morre. Então, na filosofia chinesa, é muito legal você entender isso. Então, por exemplo, a ansiedade, ela nasce na língua, na fala. E se ela não é trabalhada, ela morre no intestino delgado, que é o nosso primeiro intestino, que é onde vai digerir as coisas. Da mesma forma que a preocupação nasce na boca também. E vai morrer onde? Nos músculos, quando você tem tanta rigidez que você não consegue ter nenhuma flexibilidade diante ao que está acontecendo. Já a tristeza, ela vem nascer no nariz, o que eu respiro, o que eu ponho para dentro de mim. E ela vai reverberar na minha pele. Então, quantas questões aí estão ligadas à pele e que tem de fundo a tristeza? Já o medo, ele vem da orelha e traz do chinês o que eu ouço e a importância do meu meio. E vai manifestar nos ossos que ficam rígidos, imóveis, para que a gente não se movimente em desequilíbrio. E a raiva vem dos olhos, do que eu vejo. E aquilo que eu vejo eu não consigo entender e vai morrer no fígado. Então, todos os órgãos da medicina chinesa têm total ligação com os sentimentos e as emoções, trazendo para a gente aí a possibilidade de trabalhar na harmonização nas técnicas chinesas e também a gente está usando hoje aqui para referenciar o Reiki. Nesse processo, o que a gente vai passar? Então, eu vou pedir licença para vocês, para passar para vocês um filminho aqui do Divertidamente, para a gente poder entender um pouco o que eu contextualizei. Então, vamos lá. Dá para me ouvir? Tá? Então, a gente vai seguir aqui com os slides, deixa eu fazer uma coisa. Então, é importante a gente... Opa! Peraí, tem que tirar os slides. Eu vou ter que tirar e pôr de novo. Peraí. Então, a gente percebe o quanto as emoções elas vão ter ligação com o nosso estado. Opa! Não dá para ouvir? Agora dá. Dá? É porque, peraí que eu não sei o que houve aqui no meu computer. Pronto. Bom. Então, aqui. Ok. Bom. Então, o que a gente precisa perceber? Que essas emoções, de alguma forma, elas vão ter a ver com como a gente age diante das coisas. Então, são totalmente automáticas, a gente não tem controle. No momento que a gente já nasce uma máquina perfeita e que vai desenvolvendo de acordo com o que vai acontecendo com você e como é que o Reiki pode ajudar nessas emoções. Então, se a gente for perceber aqui, as emoções vão desencadear os sentimentos
que, por uma vez, não estão bem controlados ou equilibrados, gerando alguns sintomas no nosso corpo e nos nossos órgãos. Então, esses sentimentos, eles podem sim manifestar no nosso corpo físico sinais e sintomas. Vocês viram antes, no começo da palestra, quando a gente classificou cada um e a gente trouxe aquele fluxograma em que o meu pensamento gera uma emoção, que vai gerar uma ação, e essa ação tem um resultado. Quando a gente pensa nesse resultado, nessa consequência, isso pode trazer para a gente um sentimento que pode ser, por exemplo, o ódio, que pode gerar doenças físicas. Então, o ódio, a raiva, a gente não viu na tabela que vai acometer o fígado. Então, as doenças que têm relação com o fígado, a cirrose, os próprios tumores, podem sim abrigar na história e na biografia de vida daquela pessoa um sentimento de raiva que se transformou em ódio e acabou trazendo sintomas. O reiki, ele vai ajudar quando a gente começa a praticar a técnica, virando reikiano, praticando a técnica e trazendo a possibilidade de se autocurar. E quando o nosso paciente chega para a gente e de alguma forma chegou no ambulatório, que nem vocês estão chegando aqui com a gente, ou de repente ouviu falar do reiki e pediu para que o reiki fosse aplicado, no momento que ele deita na maca, senta na cadeira e se entrega para o processo, ele se abre para receber a energia. Uma vez que essa energia ela entra, ela vai atuar desde as questões dos chakras, que são os vórtices de energia, os pontos de energia no centro do nosso corpo, até os corpos sutis, que são os corpos que vão trazer para a gente a possibilidade... Opa, peraí. Que vão trazer para a gente... Deixa eu só desligar aqui o áudio da Com. Vou terminar meu raciocínio. Pronto. Que vão trazer para a gente a possibilidade de manifestar a questão das emoções, manifestar a questão com o corpo mental do meu pensar, conectado à espiritualidade ou conectado à materialidade, e a partir daí o reiki vai atuar sistemicamente no meu organismo como um todo, limpando, repondo energia, desbloqueando energeticamente o que tiver bloqueado, equilibrando as emoções, eliminando as cargas negativas de pensamentos e emoções pesadas. Por exemplo, um pensamento, putz, eu não consigo fazer tal coisa, ou de repente, em casa não está muito legal, no trabalho eu estou sendo muito pressionado, e vai expandir a consciência. Quando a gente traz a visão do expandir a consciência, o que isso é? O expandir a consciência nada mais é do que você ter noção de quem você é, trabalhar um pouco do autoconhecimento, e a partir daí vai trabalhar na elevação dos nossos pensamentos e da nossa força vital. Então, trazendo harmonia de modo geral. Uma vez que o reikiano começa, como eu falei antes, a se auto-aplicar, e nesse processo ele começa a ser um instrumento mesmo, curando a si mesmo, e assim, usando a ferramenta para o outro, ele passa a auxiliar aquele paciente que busca. Pode ser que nem a florzinha, um animal, pode ser um vegetal, pode ser um humano. Então, a partir do momento que aquele humano que trouxe o animal está ali, propenso ao reikiano, ele vai ser simplesmente um instrumento. E aquilo que na cabeça dele estava muito pesada, na hora que o reikiano coloca a energia, essa energia vai fluir. Ela vai sair naquele lugar que estava muito frio, muito deficiente. A gente vai trabalhar a tonificação daquela energia. E naquele lugar onde a energia estava parada, a gente vai trabalhar o fluxo. Então, como é que o reiki atua nas emoções que vão gerar os sentimentos? Como é que ocorre isso? Isso ocorre simplesmente no momento que vocês que estão aí, bem-vinda a Com que chegou, a Aline, a própria Fátima. Então, vocês estão abertos para receber o processo. E a partir desse momento, o reiki se faz presente. Um destaque que eu gostaria de falar antes de finalizar é que quando a gente pensa em emoção, a Beth trouxe a questão do mental, a Ivete trouxe a questão do físico, a gente está vindo num contínuo, é importante que a gente entenda que o reiki é e exige disciplina e é um método de tratamento. Então, não é uma sessão de reiki que vai
às vezes equilibrar aquele paciente, que vai tonificar, que vai auxiliar. Muitas vezes é super necessário que se façam sessões contínuas. Na nossa experiência como ambulatório, a gente fechava sempre 4 sessões de reiki. Então, vinha uma, vinha 2, vinha 3, vinha 4, e a gente tinha resultados fantásticos. E hoje, no ambulatório online, hoje com todos aqueles que recebem, mesmo que o reiki à distância, a gente tem relatos fantásticos. E tudo isso também vai ser influenciado por como você está. Como você prepara o seu ambiente. Então, é importante que, uma vez que você se prepare hoje, vocês que vão receber o reiki, para receber o reiki, que o seu ambiente esteja tranquilo, que você tenha o que você precisa próximo de você. E no momento que você está aberto para, uma coisa que a nossa querida mestra Devachandra fala, é buscar não conversar com seus pensamentos, buscar sentir o aqui e agora, buscar sentir o momento presente. E a partir daí o reiki se faz presente, a partir da nossa permissão para que ele haja. É uma energia extremamente inteligente, o que vai ajudar a nível de corpo, a nível de mente e a nível agora de emoções e sentimentos. Não esquecendo que a nossa vida é um contínuo. Você viveu alguma coisa, gerou um pensamento, gerou uma emoção, que gerou uma consequência. E essa consequência pode ser desde a eliminação do que aconteceu e tá tudo certo, até de um sentimento que você vai remoer e isso pode sim somatizar no seu corpo. Então, o reiki é uma das técnicas que pode ajudar muito a tonificar, a auxiliar também, tirando o excesso de energia, aliviando o excesso de pensamentos e também desbloqueando se houver algo bloqueado. Então, para finalizar, eu trago aqui uma frase escrita pela Giovanna, que ela escreveu a conclusão dela. Então, que as emoções são os nossos impulsos de vida que nos fazem ver o mundo mais colorido ou mais cinza. E o sentimento é o que nos torna humanos, simplesmente é o nosso sentir da alma. Então, por Giovanna Oliani. Então, queria agradecer vocês, desejar aí uma ótima noite. A gente vai seguir para o reiki e na semana que vem nós estamos aqui de novo. Então, muito obrigada.